Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, neste episódio regressamos à nossa modalidade Journal Club e comigo tenho os nossos colegas, já são vossos conhecidos, o Luís Monteiro e a Rosália Páscoa. Viva a ambos! Então, quem é que hoje nos traz aqui um artigo ao Journal Club? Trago eu, é um artigo publicado recentemente no British Medical Journal e tentou medir o efeito do exercício na depressão. É uma revisão sistemática com meta-análise e incluiu uma população de mais de 14 mil participantes e eles tinham, no fundo, os critérios de inclusão era ter depressão e não havia critério de exclusão nem em relação à idade nem às comorbilidades. E de facto foram vários estudos, foram 218 estudos no total e as conclusões são muito interessantes e é isso que eu gostaria já de salientar. Espera, não avances já com as conclusões. Primeiro diz lá, porque é que este artigo te chamou a atenção e porque é que o decidiste trazer ao nosso Journal Club? Então, para dar um contexto, eu acho que na prática clínica existe muito e há também a nível nacional a vontade da prescrição de atividade física e de exercício físico, mas de facto é importante termos dados e provas científicas consistentes em relação ao efeito de exercício na depressão, que é de facto aquilo que nós muitas vezes vemos na prática clínica no que diz respeito à saúde mental dos nossos doentes. E ter um plano não farmacológico ajuda, mas é importante termos evidências científicas disso mesmo. Rosália, imagino que estejas a gostar deste tema porque estás muito ligado à medicina de estilos de vida e portanto isto encaixa no teu perfil que nem uma luva. É verdade, olá, viva. É verdade, é muito interessante este estudo que o Luís nos trouxe. Efetivamente temos as recomendações como primeira linha para medidas não farmacológicas, medidas de estilo de vida, mas depois a forma de as concretizarmos ou termos mais dados nem sempre é tão clara. Portanto, é aqui muito relevante esta informação e evidência que o Luís nos traz. Muito bem. A principal pergunta clínica, digamos, que os colegas tentaram responder ao fazer esta meta-análise, que tem uma dimensão, como tu disseste, Luís, impressionante, é uma network meta-análise, no fundo foi tentar perceber e avaliar se o exercício físico é eficaz no tratamento de pacientes com sintomas de depressão. E nesse aspecto eu também acho que é muito interessante, porque normalmente estamos mais habituados a pensar no exercício físico para componente cardiovascular ou para correção de excesso de peso, de obesidade, e realmente nesta perspectiva é também uma perspectiva que eu acho interessante e que quando o Luís nos sugeriu este artigo achei mesmo muito, muito pertinente e interessante. Queres então avançar agora um bocadinho mais no estudo? Sim, de facto este artigo foi bem construído e está muito bem escrito. Eles tiveram cuidado de depois distinguir os diferentes tipos de atividade física. Esse ponto é muito importante para depois, na nossa prática clínica, que é aquilo que também nós pretendemos para os colegas, conseguirmos dar conselhos aos nossos doentes e cuidadores. E, de facto, eles conseguiram provar que dentro das várias atividades físicas e exercício físico, caminhar ou jogging, yoga, exercício de força ou dança contribuiu positivamente de forma isolada para ganhos em saúde nos doentes com depressão. E depois eles fizeram uma distinção entre homens e mulheres, não é? E apesar de caminhar e jogging ter sido positivo tanto para homens como para mulheres, existem diferenças. Em concreto, foi mais eficaz para as mulheres exercícios de força e para os homens exercícios como yoga, por exemplo. No que diz respeito à idade, que também é um ponto fundamental, portanto nem todas as sugestões e conselhos são iguais para todos em qualquer idade, eles distinguiram algo muito importante. Os adultos com idade igual ou superior a 65 anos ganham mais se de facto fizerem yoga, e aqueles cidadãos mais jovens ganham com exercícios de força. Outro fator muito importante é que as vantagens são proporcionais à intensidade prescrita. Outro ponto também muito prático e objetivo. E, portanto, não é de facto um pronto a vestir,
o médico de família dá conselhos como se fosse um estilista, à medida de cada cidadão. Sem dúvida, muito interessante. Rosália, não sei se agora também queres aqui comentar algum aspecto. Sim, reforçar aquilo que o Luís estava a dizer, porque estes dados são importantes, de facto, para a prática, para podermos adequar as indicações. Alguns deles diria até que se calhar não vão tanto no expectável que nós teríamos do nosso dia a dia. Por exemplo, a questão do treino de força ser mais eficaz para as mulheres, do yoga para os homens, talvez até por questões socioculturais, entre outras, não andemos às vezes tanto por aí. Portanto, isso foi realmente muito importante, e é como estava a dizer o Luís. Dá para aqui, na prática, podermos adequar as nossas indicações de uma forma mais baseada na evidência. Eu gostava de desafiar os nossos colegas a olharem depois para o gráfico da geometria desta network meta-análise, ou seja, no fundo, quando são publicadas as network meta-análises, há sempre um gráfico que surge com as diferentes intervenções que foram avaliadas, ou seja, os diferentes tipos de ensaios clínicos que avaliaram a eficácia de determinada intervenção. E por isso é que se fala em network meta-análise quando estamos a falar de situações clínicas para as quais existe um grande leque e diferentes de intervenções, e depois cada intervenção no fundo tem também um círculo, e a dimensão desse círculo tem a sua relevância, porque no fundo significa que quanto maior for o círculo, maior foi o número de ensaios clínicos randomizados que os revisores encontraram a avaliar a eficácia daquela intervenção. E depois também existem linhas a cruzar, digamos, os vários círculos, e também aí a espessura da linha tem no fundo importância, e quanto mais espessa significa, entre dois círculos uma linha mais espessa, significa que encontraram mais ensaios clínicos randomizados a comparar essas duas intervenções. E, portanto, é interessante porque existe aqui um leque muito considerável, só para os colegas terem noção daquilo que foi avaliado nesta revisão. Foram avaliadas atividades como dança, a caminhada, o jogging, também o yoga, a recomendação de exercício geral, digamos, por exemplo, exercício aeróbico, exercício de força, atividades de relaxamento, tai chi, andar de bicicleta, simples aconselhamento de atividade física é outra atividade que foi avaliada. E nessa perspectiva, realmente eu acho que esta revisão é muito interessante e pertinente. Eu queria também só acrescentar dois dados importantes. Os colegas em casa sabem, mas é importante também reforçar quando comunicamos com os doentes no que diz respeito ao tratamento da depressão. É claro que é relevante, em alguns casos, salientar que o plano farmacológico é importante e cumpri-lo também, e a psicoterapia e o acesso a um psicólogo é relevante no tratamento também. E, portanto, o exercício aqui não é para substituir aquilo que nós já sabemos que é eficaz, mas é no sentido complementar, e reforça também a necessidade da sociedade se organizar para, no fundo, criar condições para as pessoas fazerem atividade física regular, o que nem sempre é tão fácil quanto isso. Nessa linha, Luís, também me parece muito relevante, e os autores acabam por explorar isso, é que a eficácia do exercício, no fundo, também é atribuída a uma combinação de fatores. Há aqui a questão da interação social, por exemplo, do mindfulness, do aumento da autoeficácia, do contacto com espaços verdes, entre outros. Portanto, são circunstâncias que devem ser construídas também em termos sociais, entre outras, e pilares do estilo de vida precisam de ser trabalhados. E também nestas informações os autores dizem que podemos encontrar algumas circunstâncias da tipologia de exercício para adequar mais ao nosso utente e perceber se ele vai usufruir melhor ou vai ter mais benefício de uma atividade que promova mais o mindfulness ou a interação social, dependendo daquilo que é o estado de saúde dele. E acho também muito interessante que estes ganhos em saúde não se esgotem apenas na depressão ou na saúde mental. Os autores também falam isso, levantam um bocadinho o véu de que podem ir para outras questões da saúde mental e muitas outras circunstâncias de patologias que também nos preocupam. Portanto, no fundo, as principais causas de morbimortalidade que todos os dias temos na consulta. Isso também acho que é muito interessante, e sem grande iatrogenia, sem evidência de iatrogenia, como temos às vezes com outras intervenções. Concordo em absoluto com tudo o que disseste em relação à intervenção farmacológica, mas sabemos que às vezes há aqui alguma iatrogenia. Aqui temos também intervenções seguras que valem a pena serem integradas nestes planos com os nossos utentes.
Essa perspectiva também é muito relevante, sem dúvida. Eu queria ainda partilhar também algumas conclusões de um ponto de vista prático e pragmático que é possível retirar aqui deste estudo. Ou seja, o simples aconselhamento de atividade física, neste caso, não se revelou eficaz para tratamento da depressão, numa melhoria clinicamente relevante da depressão. Nessa perspectiva, para obtermos uma melhoria clínica significativa em pacientes com depressão, para isso é necessário uma prescrição concreta de uma determinada atividade e prescrevermos como se estivéssemos a prescrever um medicamento com a respectiva posologia, ou seja, além da atividade, devemos também recomendar a frequência, quanto tempo de cada vez e também a intensidade. É óbvio que isto depois tem que ser adequado às características do nosso paciente e tem que ser também uma decisão partilhada com o nosso paciente, tem que ser também adequado ao ritmo de vida e ao dia-a-dia do paciente que estamos a tratar. Mas é importante termos isto em consideração. Não sei se desse ponto de vista, digamos, a ferramenta que já dispomos no nosso S-Clínico, o que é que vocês acham? Pode ser usada para este fim? Esse aspecto que foi agora focado é mesmo muito relevante, porque às vezes a confusão em torno da evidência que existe das intervenções no estilo de vida parte mesmo daqui, que é se a intervenção foi adequadamente oferecida e apresentada com meios que tenham evidência para que depois possa produzir resultados. Portanto, às vezes o problema não é que não haja realmente evidência associada. Atualmente, no nosso S-Clínico, nós temos o questionário de atividade física e esse deve ser realmente o ponto de partida para percebermos qual é o nível de prática de atividade física do nosso utente. E aqui falamos, de facto, de atividade física, não de exercício físico, portanto, não de um plano estruturado com metas e com objetivos, etc. E desse questionário de atividade física podemos e devemos saltar para uma ferramenta na PEM, que é uma ferramenta de aconselhamento breve, portanto não é uma ferramenta de prescrição de exercício físico. Acho que é um ótimo ponto de partida, não temos assim tantas ferramentas neste âmbito do estilo de vida, pode ser um ótimo ponto de partida para avaliar este tipo de situações, mas precisamos de mais principalmente de intervenções que depois possam sedimentar-se nesta evidência que estamos, por exemplo, aqui a discutir. E eu também acrescento que, para além da questão dos sistemas de informação, que são muito importantes, aliás, eu sou um defensor de bons sistemas de informação, acho que na prática, no dia-a-dia, importa que as equipas conheçam bem as soluções que existem no local para darem também, no fundo, aconselhamentos práticos de onde se faz, onde é que é gratuito, onde é que é mais barato ou mais caro, dar nomes também, portanto, aquele professor X, a escola Y. Isso acho que é um trabalho que se pode fazer até com uma folha de papel e até de forma organizada. No que diz respeito ao ponto de vista mais macro, que também é algo que eu gosto de refletir, acho que nós, médicos de família, podemos de facto localmente pressionar as autarquias, salientar até com grupos de utentes a importância de ter espaços verdes, seguros, ter ciclovias seguras e há bons trabalhos feitos e acho que vamos no bom caminho. Sim, infelizmente já existem muitos recursos disponíveis em muitas das nossas localidades e isto também tem a ver com um dos nossos core values, um dos nossos valores fundamentais da nossa especialidade, que é a orientação comunitária, não é? O termos presente da comunidade onde estamos a exercer e, portanto, também conhecer bem os recursos e se pudermos contribuir para os melhorar, é ainda melhor. Passa a redundância da palavra. Já agora também, do ponto de vista de eficácia, curiosamente, eu penso que os colegas vão gostar de ouvir isto, das atividades que foram avaliadas, aquela que pareceu ser mais eficaz comparativamente às outras foi a dança. A dança também, sim. A dança. Atividades eficazes, no fundo, dança, a caminhada, jogging, o yoga, o treino de força, mas também aqui, num sentido prático, muitas vezes o que eu pergunto aos pacientes é o que é que a pessoa gosta mais de fazer. A relação entre a pessoa e a atividade física muitas vezes é algo pessoal e nem sempre é uma relação fácil e pacífica, e aí é importante escolher uma atividade que a pessoa goste e que realmente esteja acessível e ao dispor, e dessa perspectiva acho que maximizamos a probabilidade de sermos bem-sucedidos no nosso objetivo de tratar a depressão do nosso paciente. Meus caros, foi um gosto ter-vos convosco neste episódio do podcast. Muito obrigado a ambos.
Obrigada e até às próximas partilhas. E caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao artigo original e ficamos à espera de um futuro Journal Club. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.